Ok, pessoal, bom dia. Nós vamos falar hoje sobre patogênese viral e no final da aula eu vou falar um pouquinho também sobre efeito citopático, né, para compensar o que a gente deveria tratar durante a aula prática, que infelizmente a gente não vai poder fazer, né? Então, o primeiro aspecto importante da patogênese é o contato que a gente passa a ter com os vírus e, obviamente, a gente vai ter que ser infectado pelo vírus. E aqui você tem um diagrama da pessoa direita, você tem os vários pontos de contato onde os vírus podem penetrar o organismo humano, né? A conjuntiva dos olhos, pode entrar também pelo sistema respiratório, pelo sistema digestório, e pode entrar também via, por exemplo, um artrópode, um mosquito mordendo e colocando o vírus dentro do nosso sistema capilar. Então, esses são aspectos importantes dos modos de infecção, eventualmente, que os vírus podem usar, tá certo? Então, a entrada pode ser pelo trato respiratório, trato digestório, trato circulatório e por ferimentos também, né? Muito comum, por exemplo, você ter a entrada do vírus em locais onde a epiderme está rompida e o vírus pode agora ter contato direto com tecido vivo e infectar células, sistema circulatório, assim por diante. A seguinte noção, essa próxima noção que eu vou tratar com vocês, que é tropismo, ele tem a ver com quais são os locais onde o vírus pode replicar. Então, um vírus neurotrópico é um vírus que vai para o cérebro, viscerotrópico vai para as vísceras, hepatotrópico tem tropismo pelo fígado e assim por diante. Então, aqui, vocês podem ver que as partículas virais podem entrar no nosso corpo, ou porque eles estão em superfícies contaminadas, eles podem também estar em gotículas de saliva, secreção nasal, podem até estar em material de sangue, podem estar em alimentos. De qualquer maneira, eles penetram eventualmente o nosso sistema orgânico e podem, agora, se é um vírus que tem tropismo pelo sistema respiratório, ele vai poder replicar, por exemplo, no pulmão e assim por diante. Um dos aspectos importantíssimos quando a gente está falando de infecção viral é as questões de quais estágios essa infecção acontece. Então, um vírus ele pode fazer uma infecção localizada, você pode ter uma verruga num ponto, ou ela pode fazer uma infecção sistêmica. O vírus pode penetrar no corpo e agora ter tropismo por diferentes órgãos e, eventualmente, lesionar esses órgãos. Aqui, por exemplo, a gente tem vírus que eles podem, no sítio primário de replicação, pode ser a pele, a membrana mucosa, o trato respiratório, o trato gastrointestinal, e ele pode, então, infectar essas células primárias e depois ele pode sair daí e ir para outros lugares. Por exemplo, ele pode ir para um linfonodo, do linfonodo ele pode agora, o que a gente chama de viremia secundária, ele vai fazer uma viremia primária no sítio de replicação primário, depois ele é levado pelos linfonodos e pelo sangue e pode ir para agora para os órgãos, onde ele vai fazer uma outra viremia, como por exemplo músculo, fígado, pâncreas, os próprios vasos, né? E eventualmente ele pode agora, nessa viremia secundária, ir para um sítio secundário como pele, voltar para membranas mucosas, ir para o pulmão, os rins, o trato gastrointestinal, até o próprio cérebro. Então, uma infecção que pode começar, por exemplo, um vírus que é deglutido, pode acabar indo para o cérebro se o vírus tiver, por exemplo, tropismo, se ele for neurotrópico.
Então, vocês podem perceber que existe toda essa rota importante de transmissão do vírus dentro do corpo, de progressão sistêmica da infecção. Então, o conceito importante da disseminação viral é a presença de vírus no sangue, que a gente chama isso de viremia, né? Então, você tem também, os vírus estão livres no soro, eles estão dentro de linfócitos, eles podem estar sendo carregados por células, mas eles estão no sangue. Às vezes, eles podem passar também do epitélio para o sangue via o sistema linfático. Geralmente, por exemplo, se você é mordido por um vírus em algum local do corpo, o ganglionodo regional, por exemplo, se você é mordido na face, o ganglionodo regional perto do pescoço recebe essas partículas virais e agora transferem isso para o sistema, eventualmente para o sistema endotelial. Mas o vírus pode ter sido também injetado, colocado diretamente no endotélio, os capilares, e agora vai migrar para o resto do corpo. Então, a noção de viremia é vírus do sangue. Outra noção importante é a noção de viruria, que é a presença de vírus na saliva, na urina. E depois você pode também ter presença de vírus na saliva e no sêmen. Não é incomum a gente encontrar vários tipos de vírus diferentes do sêmen. Nesses últimos anos, o nosso grupo de pesquisa aí no ICB encontrou vírus, arbovírus, como zika e dengue e febre amarela na urina e no sêmen de pessoas. Agora vamos falar um pouquinho mais de patogênese viral. O que é a patogênese? São as manifestações de doença que acontecem em função de uma infecção viral, né? Ela vai depender do tipo de vírus, tem vírus que são mais ou menos patogênicos, da espécie viral, às vezes dentro da mesma espécie, por exemplo, coronavírus, só para vocês entenderem. Coronavírus, a gente tem mais de 4 tipos que fazem resfriados comuns em humanos há muito tempo, não tem problema nenhum. De repente, coronavírus que pulam de morcegos para humanos podem causar doenças severas, que nem a Covid-19. Então, depende da espécie do vírus da mesma família, pode ter uma grande diferença em patogênese. Do hospedeiro infectado, por exemplo, os morcegos infectados pelo coronavírus que está causando problemas em humanos, geralmente não tem manifestação severa de doença, né? A via de infecção é importante. Se a gente coloca o vírus num local diferente do corpo, e também não só via de infecção, mas a quantidade, o inóculo infeccioso, isso pode determinar de maneira muito particular a progressão da doença e a patogênese. Por exemplo, se você é mordido por um cachorro raivoso no pé, leva muito mais tempo para o vírus migrar pelo seu sistema nervoso e você teria mais tempo, em princípio, para fazer alguma coisa. Mas porque o vírus vai migrar do pé pelos nervos até o cérebro. Agora, se você é mordido no rosto, perto na orelha, perto do sistema nervoso central, a infecção é muito mais rápida, ou a progressão para uma doença, uma manifestação de doença muito mais severa. E a imunidade do hospedeiro. A gente vai ver nessa aula que se o indivíduo, ele, por exemplo, não exatamente nessa aula, mas eu vou falar para vocês durante essa aula, que o indivíduo, quando manifesta a doença, em grande parte das vezes, não é por causa do mal em si que o vírus está fazendo, em termos de destruir tecidos e células, mas é particularmente função da resposta imune. A nossa resposta imune pode causar doença. Eu vou falar isso para vocês durante a aula. E outro aspecto importante, se a pessoa está imunodeprimida, ou com o sistema imune comprometido, se ela fez um transplante, está tomando aí um imunossupressor qualquer para evitar a rejeição do órgão, ela pode morrer de uma infecção de um vírus que normalmente não faria muita coisa numa pessoa normal, com sistema imune normal. Então, vamos falar aqui um pouquinho mais dos padrões de infecção viral. Vamos falar da noção de virulência, a capacidade relativa de um vírus causar doença. Como é que essa virulência se manifesta de forma... como é que a gente observa a manifestação dessa virulência? Ela pode levar a uma morte muito rápida, quando é um vírus extremamente letal, neurotrópico, que causa, por exemplo, que no vírus da febre amarela, causa uma hepatite fulminante, né?
causando falência de órgãos, ou ele pode também, o vírus pode causar uma patogênese muito mais lenta, como, por exemplo, os vírus de papiloma, que fazem verrugas nos órgãos genitais, que podem levar à indução de tumores de cérvix, por exemplo, em mulheres, ou tumores penianos em homens, ou a questão também de tumores na garganta, e isso pode levar à morte da pessoa. Então, a virulência geralmente está associada à capacidade replicativa do vírus. No entanto, fatores como o tropismo e a resposta hospedeira são importantes. Então, se o vírus tem um tropismo por um órgão muito sensível, muito delicado e muito importante, e se causar grande lesão lá, você vai poder você vai poder morrer. Então, essa que é o aspecto fundamental da virulência, a capacidade do vírus de gerar doença, e a gravidade da doença depende dos órgãos e do tipo de órgão sendo afetado pelo vírus. Vamos falar agora um pouco sobre alguns danos celulares ou teciduais causados por vírus. Né? Então, o vírus ele pode levar à morte celular por lise, porque o vírus infecta a célula, replica intensamente lá dentro, destrói a célula, ou a célula, em resposta à infecção viral, se suicida. Tem essa morte celular programada para evitar que o vírus se espalhe pelo organismo. Então, a gente tem essa combinação séria de fatores que podem levar a esses problemas muito sérios a nível de morte celular. Outro aspecto importante é a questão da fusão das células. As células, quando estão infectadas, na hora que o vírus está saindo da célula, ele pode, antes mesmo de se descolado da célula e entrado em circulação, ele pode agora fazer contato com o receptor de uma outra célula, como a gente viu na aula passada, e fundir essas duas células. Várias células podem, dessa maneira, se fundir. Uma infectada pode agregar várias células não infectadas a ela, formando um sincício, que é um policário, é uma grande massa de citoplasma com vários núcleos celulares dentro. Isso aí facilita demais a replicação viral, e esses sincícios podem se comportar como gigantescas fábricas de produção viral, aumentar muito a viremia e causar grandes problemas. Por exemplo, no caso do HIV, quando a gente migra para uma fase de AIDS, né, quando a pessoa está entrando em fase sintomática, é muito comum você observar a formação de sincícios. Na verdade, quando o HIV passa a formar sincícios, é que ele coloca a pessoa em AIDS e leva à morte. Né? E aí a gente também tem aspectos como o bloqueio da síntese de proteínas celulares, do transporte pelas membranas, despolimerização dos citoesqueletos pode acontecer, né? O citoesqueleto pode se desestruturar, isso também desestrutura toda a organização da cromatina celular, né? Isso pode levar, então, à morte celular ou à disfunção celular. Ela pode interromper também o ciclo mitótico, fazendo com que o vírus agora não consiga mais, que a célula não consiga mais se dividir de forma razoável, ou ela pode também fazer com que o ciclo mitótico não pare mais, isso causando uma proliferação violenta das células. Isso leva à transformação celular e ao câncer, tá bom? Então, vamos falar um pouco mais de patogênese viral. Então, a gente já falou da destruição de tecidos. Ela também causa a indução e secreção de substâncias inflamatórias. É importante perceber que quando a célula infectada por vírus, ela começa a ter uma resposta para sinalizar para as outras células que ela está infectada. E essa sinalização é extremamente importante porque ela vai fazer com que agora o processo inflamatório se intensifique no organismo inteiro. Tem a disfunção celular, que a célula ou não consegue mais dividir ou divide de forma muito séria. Esse efeito parácrino é quando você agora, essa célula está afetando células vicinais pela indução de produtos que ela coloca para fora e pode induzir também a formação de tumores. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre padrões de infecção viral, tá bom? Os padrões de infecção viral,
A gente pode falar infecção como mecanismo pelo qual o vírus introduz seu material genético na célula. Porque o vírus precisa da célula para produzir a progênie dele, né? Então, o que vai acontecer aqui? A infecção ela pode ser aguda, que é uma infecção que geralmente é restrita no tempo, isso é um conceito importante. Uma infecção pode ser persistente, e é uma infecção que continua por longos períodos, tá bom? E ela pode ser crônica, quando você tem replicação contínua viral, ou latente, quando essa infecção pode ser periódica ou indetectável. Então, um exemplo de infecção crônica, replicação contínua, é a infecção pela hepatite C, que faz o vírus da hepatite C infecta o fígado e permanece continuamente produzindo progênie no fígado e replicando, né? E a gente tem também a infecção latente, que é a replicação periódica e detectável, onde o vírus fica quieto, por exemplo, que nem o herpes do ganglionodo regional, e de repente, quando ele tem uma recidiva, ele migra pelo sistema nervoso até a pele da pessoa, por exemplo, migrando pelo trigêmeo e vindo até o lábio, o nariz ou o olho, por exemplo. Então, agora vamos dar uma olhadinha como é que é a manifestação de infecção viral, os diferentes padrões. Aqui no eixo Y desses 3 gráficos aqui da esquerda, vocês estão vendo a carga viral, a quantidade de vírus que está indicado aqui por infecção. Então, na infecção aguda, vocês estão vendo esse eixo, essa subida de produção viral e o decaimento. Na infecção latente, o vírus faz uma infecção aguda, depois ele desaparece e reativado. Exemplo da herpes, toda vez que a pessoa é estressada, tem um evento de imunossupressão, ele vai ter uma reativação viral. E a gente tem a infecção progressiva, onde depois da infecção aguda, o sistema imune consegue controlar o vírus, tanto que reduz a carga viral, mas com o tempo ele sobe e pode até matar a pessoa, como o caso do HIV, tá bom? Veja que infecção não é sinônimo de doença. As pessoas podem ter infecções por vírus que ficam no organismo humano durante muito tempo, mas que necessariamente não causam doenças. É o caso, por exemplo, da hepatite G, né? Que várias pessoas, grande parte da população, tem esse vírus no corpo, mas ele não causa doença, né? Aqui a gente vê todas as infecções com esse quadro comum que é a infecção aguda, e depois ele pode ser exterminado do corpo, ele pode ser limpo, como vocês estão vendo aqui nessa linha rachurada, ou ele pode fazer uma infecção persistente, que é esse roxo aqui, o vírus da hepatite B, por exemplo, ou ele faz uma infecção latente com recidiva, como no caso do HSV, o herpes simplex, né, o vírus herpes, que faz uma infecção latente, onde ele desaparece e some de novo, ou o HIV, que fica persistentemente no corpo, faz uma infecção persistente. O HIV depois vai progredir de forma brutal e fazer um quadro parecido com esse gráfico aqui, à esquerda, aí embaixo, tá certo? Então, para sumarizar, você tem uma infecção aguda, onde você tem um pico de produção viral e o vírus desaparece, ou o vírus ele consegue persistir durante o tempo na pessoa, certo? Aqui é um padrão de infecção crônica causada pela hepatite B. Vocês estão vendo que a gente faz... o DNA viral aparece intensamente no soro, nos primeiros anos, né? Depois ele desaparece, depois ele tem recidivas, eventualmente ele pode aparecer de novo e causar agora uma infecção crônica severa e progredir, certo? Aqui é uma infecção aguda por hepatite C, no qual a gente tem uma grande quantidade de vírus sendo produzido, você tem a produção de anticorpos, de anticorpos, e tem também a produção de enzimas séricas, enzimas hepáticas que estão sendo liberadas do sistema, mas depois de algum tempo a pessoa pode se recuperar do vírus, tá? Mas existem situações onde essa infecção pode se tornar progressiva. Aqui é o HIV,
Vocês estão vendo aqui uma grande carga viral na fase aguda, tá bom? E uma grande carga viral na fase aguda, redução sistemática dos linfócitos T, tá bom? E aumento sistemático da carga viral. Aqui está cortado, porque esse processo pode durar muitos anos para pessoas e pode levar menos tempo para as outras pessoas. O que é crucial vocês olharem que à medida que o sistema imune vai perdendo a capacidade de se manter no organismo, porque está sendo literalmente destruído, a carga viral passa a aumentar e aqui a pessoa entra no que a gente chama de AIDS. Vocês veem que a carga viral não para de aumentar, a quantidade de linfócitos CD4 cai brutalmente abaixo de um valor, que é mais ou menos volta de 200, e a pessoa entra em AIDS. Então, quando a gente vai falar de tropismo, que é aquela noção de quais órgãos que os vírus gostam de colonizar, veja como o HIV tem um tropismo extremamente amplo. Ele pode ir nas células da glia, ele pode infectar os macrófagos do cérebro, ele infecta os linfonodos, destrói os linfonodos, ele destrói o timo da pessoa, né? Ele pode infectar as células do duodeno, do cólon, do reto, as células de Coffin. Ele pode infectar em células, macrófagos que estão nas células alveolares. Ele pode infectar as células de Langerhans, epiteliais do trato digestório, que são macrófagos que estão infiltrados ali, que fazem uma função importante de conter infecções do sistema entérico. Ele pode também estar infectando todos os linfócitos que estão no sangue, no sêmen, no fluido vaginal, e ele também pode causar infecção na medula óssea. Vou falar um pouquinho de imunopatologia. E aqui é um conceito importante que eu queria deixar bem claro para vocês, que muitas patologias, na verdade, elas que parecem ser causadas por vírus, mas são consequência da resposta imune. A gente geralmente pode ter uma resposta muito vigorosa contra vírus e isso pode causar um severo problema para nós. Então, eu vou sumarizar, eu vou falar um pouquinho só para vocês de imunologia. Vocês vão ver isso em outros cursos, mas é importante dar uma olhadinha rápida. Então, a gente tem dois tipos básicos de resposta imune, uma que é chamada inespecífica, tá? Que ela tem vários componentes, como barreira mecânica, a fagocitose, né? Células que vão lá e destroem patógenos ou invasores. A gente tem um sistema de complemento e as células natural killer, né? E depois, todas essa resposta citotóxica causada por células que vão atacar sem qualquer coisa que esteja penetrando no corpo, a gente também tem o que a gente chama de resposta adaptativa ou específica, que pode ser humoral ou celular, primária ou secundária, ativa ou passiva. As características desse tipo de resposta adaptativa é a gente ter uma memória específica para reconhecer um patógeno quando ele for reinfectar, né? E os componentes dessa memória adaptativa são a resposta tumoral, causada por linfócitos B, que vão fazer, então, anticorpos, e a resposta celular causada por linfócitos T, que ela não é exatamente de memória, mas ela é muito importante para conter as infecções no início. Na verdade, a resposta celular, por exemplo, hoje a gente sabe que é importantíssima na primeira fase de infecção por HIV, e até nessa infecção por coronavírus, ela parece que ser talvez tão ou mais importante que a resposta tumoral, que está se mostrando aparentemente não ser tão forte na questão do Covid-19. Então, padrões de infecção viral. Ele pode ou entrar numa infecção aguda, ele tem uma resposta inata, que ainda não teve tempo na infecção aguda, como ela é muito rápida aí no começo, ele não teve tempo ainda de montar uma resposta anticorpíca. Então, a resposta inata é importantíssima para conter os vírus de infecção aguda. No momento que, durante a infecção aguda, o organismo começa a produzir primeiro o IgM, depois o IgG, que nós vamos ver daqui a pouco quem são, a gente consegue, então, tirar o vírus do sistema e acabar a infecção aguda. Caso a gente não consiga se livrar do vírus, ele faz uma infecção crônica e aí a nossa resposta adaptativa, os nossos anticorpos são continuamente produzidos e à medida que o vírus vai variando, a gente vai produzindo novos anticorpos, né? E o vírus, então, tem mecanismos de evasão que é ele mutar muito rápido, apresentar variações
nos determinantes antigênicos e, com isso, iludir o nosso sistema imune. Estou aqui só sumarizando a resposta inata e a resposta adaptativa. Vocês estão vendo a resposta inata como maneiras extremamente gerais e sistêmicas de conter o vírus, né? E a resposta adaptativa envolvendo, então, a produção, inclusive, de anticorpos e programando células T para efetuarem ações e ativarem, por exemplo, até a nossa resposta inata para funcionar. Vamos, então, agora falar de um antígeno. O antígeno é toda partícula ou molécula capaz de iniciar uma resposta imune, né? A qual começa pelo reconhecimento pelos linfócitos, geralmente os B, e combina com a produção de um anticorpo específico. Tá? Um antígeno, por exemplo, uma proteína, pode ter vários determinantes antigênicos que a gente chama, na verdade, de epítopos. Então, imagina uma proteína viral em azul, tem vários lugares dela, tá vendo? Como essa bolinha, esse triângulo, essas várias estruturas que são geralmente hidrofílicas e conseguem fazer contato com anticorpos. O que é importante perceber é que diferentes antígenos podem apresentar epítopos diferentes e, portanto, a resposta antigênica pode mudar muito de pessoa para pessoa e ligeiras alterações genéticas no antígeno, né, causadas no organismo que produz antígeno, podem alterar os epítopos apresentados. Isso é importantíssimo como mecanismo de evasão de vírus. O HIV está o tempo inteiro se alterando justamente para alterar, mudar os determinantes antigênicos, esses epítopos que são apresentados nos seus antígenos. Aqui, rapidamente, vocês estão vendo os diferentes tipos de anticorpos. O anticorpo que você faz logo no início é esse IgM. Veja que todos eles têm uma estrutura muito parecida, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas vocês veem como o IgM é grande. O IgM ele é o primeiro tipo de anticorpo que é produzido contra qualquer antígeno. E vocês veem que ele é uma molécula extremamente grande. Portanto, ele tem algumas dificuldades, por exemplo, para entrar pela barreira hematocefálica, chegar até o feto, assim por diante. E aqui vocês estão vendo os outros tipos de anticorpo. O IgA, muito importante, um anticorpo que é secretado mucosalmente e que, quando produzido, por exemplo, a vacina do Sabin, a gota que salva, vai impedir o vírus de infectar a mucosa. Então, os vírus de infecção respiratória, eles produzem, quando eles fazem infecção nas mucosas respiratórias da entrada do organismo, eles produzem IgA. E a produção de IgA é crítica e crucial para conter vírus respiratórios. Depois que a gente faz o IgM, a gente vai fazer o IgG, que é um anticorpo muito especial, que é um anticorpo que dá proteção ao longo da vida. Depois a gente tem outros anticorpos que são importantes, mas minoritários, o IgE e o IgD. Aqui é a forma do anticorpo, ele tem essa cadeia pesada, cadeia leve, e a gente tem duas regiões principais no anticorpo. E você tem a região V, que é variável. Na região V, aqui é o antígeno ligando na região V, né? É específico a ligação da região V de um anticorpo com um antígeno específico, tá? E você tem a região constante também, que é importante para gerar a estrutura do anticorpo. E todas essas 4 moléculas proteicas, 2 cadeias pesadas e 2 leves, são ligadas por pontos de sulfeto, tá? Então, isso aqui é uma molécula de anticorpo. E lembre que a especificidade do anticorpo é dada exatamente pela região V, pelo domínio variável, tá bom? Então, aqui, como eu falei para vocês, a resposta imune adquirida, a primeiro anticorpo, a primeira imunoglobulina que aparece é o IgM. Depois que o IgM aparece e sobe, você tem agora o surgimento do IgG, aí você resolve a doença, porque a infecção aguda deveria acabar por aqui. Tá? Então, essa aqui é a primeira infecção, a primeira vez que eu vi um patógeno, eu faço esse tipo de resposta. O meu IgG vai ficar, vou ter memória, produção dele, e assim, se eu agora for infectado novamente, o IgG sobe rapidamente, apesar de subir o IgM também. Então, como é que eu diferencio uma infecção primária de uma infecção secundária? Na infecção primária, o título de IgM é maior do que o IgG na fase aguda. Na infecção secundária, o IgG é sempre mais alto, o título dele.
Então, aqui, como é que acontece a infecção, neutralização de vírus por anticorpos, tá? Como é que acontece isso? Os anticorpos, eles vão ter que reconhecer estruturas. Aqui é um vírion, tá vendo? Aqui é um pentâmero dele, né? Uma estrutura do vírus. E os diferentes locais do vírus ligam com diferentes anticorpos. Olha, por exemplo, aqui o vírus da polio, os diferentes anticorpos monoclonais, onde é que eles ligam externamente a uma partícula, tá vendo? Então, aqui nós temos determinantes antigênicos na partícula viral, e aqui nós temos esses determinantes antigênicos, depois de terem agido com diferentes anticorpos. Você vê que os diferentes anticorpos reagem de forma diferente com diferentes determinantes antigênicos das estruturas do capsídeo viral. Então, o importante é a gente ter anticorpos que neutralizam a infecção. Aqui é o vírus da polio fazendo ligação com o receptor e sofrendo agora a fusão pH mediada e liberando o RNA e começa a replicação. Se eu tiver anticorpos que bloqueiam o contato do vírus com receptores, tá? Eu posso, na verdade, impedir que o vírus entre. Eu posso ter agora vírus que bloqueiam a endocitose e anticorpos que bloqueiam a endocitose. E eu tenho também anticorpos que podem bloquear a fusão pH mediada. Então, a gente tem 3 pontos de bloqueio, dependendo do tipo de anticorpos que se ligam ao vírus da polio. Então, é importantíssima essa neutralização. Porque não adianta só o anticorpo ligar no vírus. O anticorpo tem que ligar e tem que neutralizar, bloqueando a entrada. E esse é o grande problema de quando a gente vai desenvolver vacinas. Porque quando a gente apresenta um antígeno na produção, numa plataforma vacinal, a gente tem que ter certeza que ele neutraliza o vírus também. Tá bom? É isso, pessoal. Então, voltando novamente a bater na mesma tecla, muitas patologias causadas pelos vírus são, na realidade, consequência da resposta imune do hospedeiro. Lembre, por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, infecção por vírus respiratório, por gripe, influenza, aquela dor no corpo, a febre, o mal-estar que você está sentindo, é porque você está liberando uma grande quantidade de mediadores inflamatórios, citocinas, que estão causando essa resposta sua, que parece a doença. Não é o vírus que está causando aquilo, é a sua resposta imune. Na verdade, eu gostaria que vocês lembrassem que a intensidade da resposta imune é a que vai determinar, em grande parte, a patologia. Tá? Se a resposta imune é exacerbada, a patologia pode ser severa, pode conduzir à morte, como no caso da dengue, por exemplo. A resposta exacerbada imune causa febre hemorrágica, síndrome de choque e as manifestações graves da dengue quando a pessoa é infectada por um segundo sorotipo de dengue, tendo anticorpos não neutralizantes contra o primeiro. Então, esse anticorpo agora liga, esse não neutralizante, vê um outro sorotipo de dengue que a pessoa não conhece, depois de ter sido exposta a um primeiro, ela tinha anticorpos contra esse primeiro, reage contra esse outro, isso facilita a infecção de macrófagos. Esses macrófagos agora produzem uma quantidade enorme de vírus, liberam uma quantidade absurda de citocinas, e isso tudo encaminha para uma síndrome de choque e uma febre hemorrágica, que a gente chama de manifestações graves causadas pela dengue. Por exemplo, outro exemplo interessante de imunopatologia é esse aqui, ó. A infecção pelo vírus da hepatite B, que não é lítico, per se, ele não destrói a célula, o hepatócito, né? Se as células infectadas são destruídas pelas células T, né, elas iniciam um quadro clínico e geram icterícia. Então, é interessante a gente perceber que a célula que está infectada pelo vírus da hepatite B, célula hepática, é atacada pelo nosso próprio linfócito TCD8 e começa a destruir essas células, e isso gera o quadro que a gente chama de icterícia, a pessoa fica amarelada, com os olhos bem amarelados. Por exemplo, outro exemplo de imunopatologia é miocardite causada pelo vírus Coxsackie-B, onde os linfócitos T liberam essas perforinas
que vão lá e matam as células do miocárdio, destruindo o tecido muscular do coração. Isso é muito severo e pode causar morte. Vamos agora só reforçar o que eu já falei da dengue, né? A dengue hemorrágica, ela normalmente é branda ou assintomática. A dengue, desculpa, normalmente é branda e sintomática, mas ela pode causar uma complicação muito severa chamada dengue hemorrágica, né? Isso devido ao fato que a gente tem 4 sorotipos e o que a gente faz contra um em termos de anticorpo não evita a infecção pelo outro. Então, se não tem proteção cruzada, quando a gente tem a infecção pelo segundo sorotipo, ou terceiro ou quarto, a gente pode ter, então, esse problema severíssimo que é a exacerbação imune. Aqui está explicado, eu já falei para vocês, e essa aula vai ser dada em PDF para vocês poderem depois ler e acompanhar isso. Agora, como parte do que não foi administrado para vocês em aula prática, eu vou falar um pouco de efeito histopático. Aqui são células crescendo, tá vendo? Elas deveriam ter inibição de contato e ficar muito calminhas e bacanas nessa monocamada. Eventualmente, elas começam a morrer e você vê que a monocamada se desconfigura e muda muito a morfologia celular. Então, a gente chama de efeito histopático, os fenômenos causados pelo vírus às células hospedeiras. É possível observar numa cultura monofásica, por exemplo, como aqui à esquerda em cima, após a infecção, que as células param de se tocar, elas se desconectam e começam a aparecer espaços vazios entre elas, causados pela morte celular, né? Então, aqui, por exemplo, olhando bem mais de perto, o tapete celular, uma célula morreu aqui no meio, as células ao lado começam a morrer e a gente abre um espaço nesse tapete celular. A gente chama isso de placa, né? Quando a gente está criando vírus em cultura celular. Vocês estão vendo aqui as células não infectadas e aqui no centro você tem essa placa. Olha como muda muito a morfologia, por isso que é um efeito histopático. Se eu usar um corante específico, eu vou ver essa placa e vou ver exatamente esse padrão complicado de destruição celular. Esse corante aqui, ele acumula em células que morrem. As células vivas aqui excluem o corante e aqui a gente não consegue mais excluir o corante, porque a célula está morta e vocês veem a formação de uma placa, tá bom? Então, o efeito histopático é crucial para a gente também fazer a titulação viral, que é justamente o que a gente chama de ensaio de placa. Eu pego um estoque viral, vou diluindo ele serialmente, 10:1, 10:2, né? Eu coloco 100 microlitros em 900, 0,1 ml, desculpa, em 0,9 ml e meio, e vou serialmente diluindo 0,1 ml, e vocês veem que a gente vai diluindo 10 a menos 1, menos 2, menos 3. E quando a gente chegar numa diluição alta, a gente joga isso em cima de células e vê a formação de placas. Quanto mais diluído o vírus, menor a quantidade de placas que a gente forma, e como a gente sabe a diluição, a gente consegue agora contar quantos vírus a gente tem no nosso estoque, a gente titula o vírus. Olha aqui, um título mais concentrado viral, e à medida que a gente dilui o vírus, diminui a quantidade de vírus, e a gente tem aqui a formação ou de placa nenhuma ou de uma placa só, e portanto a gente agora conseguiu titular o vírus. Tá bom? A gente está acabando a aula. Agora eu vou falar de outros efeitos histopáticos importantes. Um efeito histopático importante é a formação de sincício. Eu já expliquei na aula para vocês que, por exemplo, no caso da AIDS, pouco antes da pessoa migrar para um status de AIDS, o HIV começa a formar sincícios. Então, aqui é uma célula infectada, e os receptores estão em vermelho, e essa célula aqui, ela se liga com a outra, porque o determinante antigênico, que é esse risquinho verde, fez contato, funde as duas células e depois outras vão fundindo. Então, vocês veem grandes sincícios sendo formados. Olha aqui, isso aqui. Um enorme sincício aqui, né? Células morrendo e uma grande
um grande cincício sendo formado. Lembre que o cincício é uma fábrica de vírus importantíssima para a produção muito intensa de vírus, tá bom? Então, pessoal, acabou a aula por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, o Mário pode encaminhar para mim. E eu gostaria demais de mandar um grande abraço para todo mundo e